Fala galera, beleza? Hoje nós vamos ver mais um método de solução chamado método de Vogel, ou método das penalidades. Vamos lá? Então galera, esse método ele é um método um pouco mais preciso do que os outros dois. Porque ele fala do método das penalidades, mas o que seria essa penalidade? A penalidade em uma linha ou coluna é a diferença positiva entre os dois custos de menor valor na linha ou coluna. Bom, a ideia desse método é fazer o transporte com prioridade na linha ou coluna que apresenta maior penalidade. Fica um pouco vago entender como que isso funciona. Com um exemplo vai ficar um pouco melhor de compreender o que seria essa penalidade. Então, como o transporte é feito na célula de menor custo, tenta-se evitar com isso o transporte na célula de custo maior. Então, a penalidade é por causa disso. Então, a gente vai evitar ter essa ocorrência aí de aumento de custo igual à penalidade calculada. Tá bom? Então, vamos ver na prática como isso funciona. Porque aqui eu descrevo o método como que é feito. Se vocês quiserem, pausem o vídeo e deem uma olhada, deem uma lida. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Bom, pegando o nosso exemplo aí 1. Então, a ideia é o que? Eu vou calcular as penalidades na linha e nas colunas. O que seria isso? Eu vou olhar para a linha, vou olhar aqui para a linha. E aqui eu só tenho dois valores, beleza, então eu vou fazer a subtração desses dois valores. Mas na verdade eu pego sempre os dois menores valores da linha, tanto da linha quanto da coluna. Então aqui eu vou pegar 12 menos 10 e vou fazer a diferença. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro vai ficar 12 menos 10, 2, o segundo 20 menos 8, 12 e 15 menos 6, 9. Fiz aí a penalidade de cada linha. E agora eu faço das colunas. Eu olho aqui, ó, eu tenho 10, 20 e 6. Quais são os dois menores valores? 10 e 6. E eu faço a subtração deles. Vai ficar 10 menos 6, 4. E aqui da mesma forma, 12 menos 8, 4. Então, dentre essas penalidades, todas elas, entre linhas e colunas, qual é o meu maior valor? Qual a minha maior penalidade? É o 12, né? Então, esse 12 veio da diferença de qual valor? Veio do 20 menos 8, desses caras aqui. Então, eu vou olhar entre esses dois e pegar o menor custo, o 8. E aí, nessa célula aqui, ó, x22, eu vou atribuir o máximo de valor possível para ela. Então, eu vou colocar quanto ali? Ali, eu vou atribuir 100. Beleza, atribuir 100... Agora aqui eu não posso enviar mais nada, né? Dou um risco aqui. E aí eu bloqueio a célula do lado. E aí eu dou um risco nessa linha. Porque esse risco em vermelho vai dizer que eu não posso mais usar esta linha aqui para poder fazer as minhas próximas penalidades. Então eu vou agora para a penalidade 2. Vai continuar a primeira linha 10 menos 12, né? A segunda agora está bloqueada. E a terceira 15 menos 6. Então ficou assim. E agora eu vou fazer a diferença aqui das colunas. Vai continuar sendo 10 menos 6, mas a outra vai ser 12 e 15. Então vai ficar assim, ó, 4 e 3. Então, dentre todos esses valores, qual que é o meu maior valor? Qual a minha maior penalidade? É o 9, né? E esse 9 veio da diferença o quê? 15 menos 6. Então, entre esses dois aqui, eu vou pegar o menor custo. Então, eu vou pegar o 6. E vou atribuir o maior valor para cá. Qual o maior valor que eu posso atribuir? Também 100. E aí, eu faço a mesma coisa. Ó, aqui eu vou bloquear ali em cima e fiz a diferença. E agora que eu tenho isso aqui tudo feito, eu traço uma linha vermelha que eu não vou usar mais essa célula. E posso calcular a terceira penalidade. Mas agora eu não tenho mais diferenças, né? Então eu vou usar o 12, o bloqueio e o 15, né, das linhas e das colunas aí está bloqueada e depois somente o 3 aqui, né, 15 menos 12. E aí se eu quiser ir atribuindo, mas aqui eu já cheguei num patamar que eu posso só já identificar os valores. Aqui eu vou ter que aplicar 50 e aqui 20. Então eu já posso colocar direto, mas se eu quisesse fazer a escolha, ó, 15 é a minha maior penalidade. Então eu vou ter que acrescentar 20 ali na célula x32. E por fim,
o meu 50 lá na última célula. Então, fechou o problema, eu vou lá e calculo o custo, né? Pego lá, faço 50 vezes 12, mais, eu faço agora 100 vezes 8, mais 100 vezes 6, mais 20 vezes 15. Bom, esse custo aqui está dando 2.300. Ele está dando o mesmo valor do custo mínimo. É porque são problemas pequenos, né? Então, às vezes coincide mesmo um método bater com o mesmo resultado do outro. Mas esse método Vogel ele é um pouco mais preciso porque ele vai calculando as penalidades. Vamos pegar o outro exercício e vocês vão ver também que vai dar o mesmo resultado aí do custo, por ser um problema mais simples. Mas é só para a gente entender a ideia. Então, beleza, vou fazer agora as penalidades. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho linha e coluna. Na linha eu vou pegar os dois menores valores, o 5 e o 3. Vou fazer a diferença. E na célula de baixo, o 7 e o 9. Então eu vou ter aqui, ó, 2 e 2. E depois eu pego das colunas. 12 menos 10, 3 e 7 e 5 e 9. E aí ficou, ó, 2, 2, 2, 4, 4. Ixi, agora a gente chegou num impasse aqui, né? Uai, professor, qual que eu escolho? Porque você fala que é para poder pegar o maior e eu tenho empate. Bom, o método diz que quando eu tenho empate, a escolha é arbitrária. Ou seja, a escolha é sua. Mas o professor vai dar valores diferentes? Pode dar valores diferentes lá no resultado do custo. Mas o que isso garante você diminuir mais o valor? É quando você faz a análise de sensibilidade depois. Então, vocês já entenderam o que é sensibilidade, então fica mais claro. Então, isso aqui é um chute inicial. Depois desse chute, a gente pode ir ajustando, beleza? Então, eu vou fazer uma escolha aqui, eu vou pegar esse 4, que veio dessa coluna aqui, ó, 7 e 3. Por que você fez essa escolha e não essa aqui, 5 e 9? Porque eu tenho um menor custo aqui, ó, 3. Então, eu estou dando um chute um pouco mais preciso, né? Então, eu vou tentar atribuir o máximo para essa célula. Então, na hora de você escolher, o método diz que é arbitrário, mas você pode fazer algumas escolhas que o chute vai ser um pouco mais preciso. Beleza. Escolhi aí, então eu vou atribuir o quê? O máximo que eu posso nessa célula. 10 aqui, então esse 10 de baixo aqui ele cancelado, só vai sobrar 5 para fornecer e eu vou bloquear. Bloqueou aqui, traço a linha vermelha, né? Que eu não vou usar mais essa coluna. Beleza, agora penalidade 2. Vou continuar aqui, ó, linha 10 agora menos 5 e 12 menos 9. E depois eu faço das colunas. Vai ser 10 menos 12, bloqueada, e 9 menos 4. Então perceba que agora aqui a minha maior célula é o 5. Então essa aqui que eu vou escolher, que veio provido dessa diferença aqui. 10 e 5. E eu vou escolher quem? O 5. E vou atribuir quanto para cá? O máximo que eu posso atribuir aí é 5. Então, eu posso riscar aqui e bloquear a primeira célula. E aí eu dou o risco de novo, calculo a penalidade 3. Faço a diferença aí das linhas, mas aí a primeira linha está bloqueada e a segunda vai ser 12 menos 9. E da coluna, eu só tenho 12, né, que eu não tenho diferença porque está bloqueada, a segunda está bloqueada e a terceira eu só tenho 9. Bom, eu já conseguiria matar a charada aqui, né? Mas aí eu escolho 12 e aplico o máximo que eu posso ali, que é 20. E o restante ali, o 5. Bom, aqui também fica com o mesmo resultado do cálculo de custo mínimo. Mas aqui só para vocês entenderem como que é o procedimento. Tá bom? Olha lá, 340. Bom, vamos fazer mais um exercício para poder a gente fechar essa etapa. Então vamos pegar aqui. Uma empresa fabricante de bicicletas possui 3 fábricas localizadas no Rio, São Paulo e em Belo Horizonte. A produção da empresa deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus, considerando os custos de transportes unitários, a capacidade de produção das fábricas e a demanda dos centros consumidores ilustrados na tabela a seguir, determine quanto deve ser produzido e entregue por fábrica em cada centro consumidor, de forma a minimizar custos de transporte. Então eu tenho aqui os custos associados, Rio, Recife, Rio, Salvador, Rio, Manaus e as capacidades. Vocês já conseguem perceber
que a fábrica ela consegue produzir 6.500, enquanto que a demanda precisa somente de 6.000. Então eu vou ter que criar aqui um local para fazer esse depósito, né? Um artifício. Então um depósito artificial, que eu coloquei aqui, arte. E aí eu atribuo aqui 0 para os custos. Então eu tenho aqui feito, e aí a gente vai começar a calcular as nossas penalidades. Então eu vou colocar aqui P1, que é a penalidade 1, tanto para a linha quanto para a coluna. Então eu vou pegar os dois menores valores. Vou pegar aqui, ó, 20 menos 0, aí que o 0 fica mais... aqui o 0 entra, né, nos nossos cálculos, né? Então eu vou fazer 20 menos 0, vou colocar 20. Depois, 25 menos 0, então 25. Depois, 15 menos 0. Beleza. Agora, para a coluna, eu tenho, ó, 20 e 25. 5. Aqui, eu tenho 15 e 20. Também está dando 5. Aqui, eu tenho 23 e 25. 2. E 0 menos 0. 0. Dentre esses caras aqui, qual a minha maior penalidade? A maior penalidade é esse cara aqui, ó, que veio da segunda linha. E aí eu vou atribuir o meu maior valor que eu preciso atribuir na minha célula de menor custo. Então eu vou atribuir 500 para cá, ó, para o 0. E aí quando eu atribuo 500, aqui fica só 2.500. E esse cara aqui morreu. Quando ele morre, bloqueia essa e bloqueia essa. Ou seja, essa célula aqui do artifício, eu já não vou usar mais ela. Então eu já passei uma faixa aqui vermelha, só para eu lembrar que eu não posso usar mais ela. Vou para a minha penalidade 2. Aí vamos fazer, ó, linha, eu tenho 20 e 25. Agora vai sobrar somente 5. Aqui, 25 e 25, 0. E a terceira linha eu tenho 20 e 15, 5. Agora as colunas, eu tenho 20 e 25, 5. Aqui eu tenho 15 e 20, também 5. E a terceira eu tenho 25 e 23, que é 2. E a última está bloqueada. Então, dentre esses caras aqui, observe, eu tenho vários 5. Então, a escolha ela vai ser arbitrária, né? Então, se vocês escolherem um outro diferente, aí pode ser que dê um outro resultado. Mas a escolha é arbitrária. Bom, se eu pegar a primeira linha aqui, eu vou tentar pegar o que tem um menor custo. O menor custo aqui está atribuído aqui nessa terceira linha. Então, eu vou pegar essa célula aqui, tá? Essa célula que vem dessa diferença. Então, pegando aqui, eu vou atribuir o meu maior resultado para o 15, né? Para o 15, eu necessito de 2.000 e eu posso enviar 1.500. Então, eu vou aplicar 1.500 aqui. 1.500 aqui, esse cara aqui não envia mais para ninguém. Então, ele bloqueou aqui. Mas aqui ainda precisa de 500. Beleza, se eu bloqueei essas aqui, eu tenho que passar uma faixa aqui vermelha. Vamos aqui para P3. Eu vou fazer a P3 aqui, hein? Para ficar mais fácil. P3 aqui. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar a primeira linha. Vai ficar 25 menos 20. Então, eu vou ter 5. Vou colocar aqui 5. Depois, eu vou ter 25 e 25. Então, 0. A terceira, bloqueada. Não mexo com ela. Agora, as colunas. Eu vou fazer 25 menos 30, 5. Depois 5 também. E depois 5 também. E a última bloqueada. Então, eu vou fazer uma escolha aqui arbitrária, né? Vou pegar aqui a primeira, então. Pegar a primeira. Pegando a primeira, eu vou atribuir o máximo que eu posso aqui, ó, nessa célula de menor valor. E o máximo que eu necessito aqui é de 500. Então, aqui fechou, aqui bloqueou e aqui 1.500. Beleza? Como eu fechei essa daqui, essa aqui morreu. Eu posso fazer o quê? Como eu só tenho 4 células, perceba, eu só tenho essas 4 células, eu posso trabalhar agora com um problema de custo mínimo.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 25, 30, 30 e 25. Eu posso atribuir as células de menor valor. Então, nessa primeira linha aqui, eu tenho 25 e 30. Eu vou atribuir o máximo que eu preciso aqui, ó, nessa de 1.500. Se vocês fizerem as penalidades 4, ela vai cair exatamente aqui. Então, aqui só ficaria 500 e aqui morreu, né? Aqui bloqueou. E a última aqui, eu posso fazer o quê? Eu tenho 30 e 25. Nesse 30, eu preciso de 500, né? Para poder fechar aqui. E aqui só vai sobrar 2.000. Então, eu vou aplicar os 2.000 aqui. Então, morreu. Então, eu consegui fechar o meu problema. E aí, agora basta eu calcular o custo. Eu vou mudar de cor aqui para poder calcular o custo para vocês. Vamos lá. Como que ficaria? O custo ficaria, vamos lá, 25 vezes 1.500, mais, depois, 20 vezes 500, mais 30 vezes 500, mais 25 vezes 2.000, mais 500 vezes 0 vai dar 0, então nem vou colocar. 1.500 vezes 15. Então, 15 vezes 1.500. Isso aqui vai dar igual a 135.000. Então, esse é o menor custo, utilizando aí o método de Vogel. Beleza?